Olá, turma, boa tarde a todos e a todas, alunos do técnico em enfermagem do CEPA, Centro Educacional Pan-Americano Santarém. Bom, hoje a nossa aula vai ser o estudo base para a gente prosseguir com o conteúdo de microbiologia e parasitologia. Então a gente precisa ter um pouco de noção do que é o que a gente vai falar hoje, entendeu? Eu já passei alguns vídeos, mas hoje eu quero reforçar eu mesmo, quero reforçar um pouco mais esse conteúdo que eu já passei para vocês, mas hoje é um reforço daquilo que a gente precisa aprender para prosseguir com o conteúdo daqui para frente, tá bom? Então aqui quem vos fala é o professor Felipe, já me apresentei para vocês, né? E eu vou aí prosseguir os conteúdos agora, vou só desativar aqui as câmeras para a gente estudar melhor, para a gente enxergar melhor aqui o quadro. Beleza? Vamos lá. Olha só, pessoal. A microbiologia, para a gente começar, a gente só vai falar um pouquinho do que é o objetivo da disciplina, a meta. Né? A gente vai estudar os estudos fundamentais. Deixa eu ativar aqui minha caneta. Estudos fundamentais da microbiologia, bactérias e fungos, a gente vai estudar. Parasitologia básica, as doenças causadas por protozoários e helmintes. As características morfofisiológicas de vírus, bactérias, fungos, os ciclos dele biológico, as doenças causadas por eles e os benefícios, né? A coleta e o transporte de descarte de material biológico e microbiológico, como é feita a coleta desse material, a interação dos micro-organismos com o homem, micro-organismos em desenvolvimento de pesquisas e micro-organismos indicadores, isso aqui mais para frente. Vamos falar um pouco sobre infecções, intoxicações e toxinfecções, métodos de análises de microbiológicos, técnicas frequentemente utilizadas em parasitologia, parasitoses, diagnóstico, como é feito o diagnóstico das parasitoses, como é que é a epidemiologia, a limpeza, a profilaxia e o tratamento, tá bom? Vamos começar com microbiologia. Mas o que é microbiologia? Microbiologia, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento tecnológico, né? Deixa eu só ativar aqui a minha caneta. Data de 1965, a primeira observação de micro-organismos realizada pelo pesquisador inglês Robert Hooke, utilizando um microscópio que, apesar de ser rudimentar para os padrões atuais, representava um importante avanço do século XVII. Outro nome de extrema importância para a área é o cientista Louis Pasteur, que você já deve ter falado. Ele que criou aí, ele que descobriu o leite pasteurizado, né? Já ouviu falar, pasteurizado. Cujas pesquisas possibilitaram a matéria inanimada, conhecer a matéria inanimada ao comprovar que a existência de organismos invisíveis a olho nu. Eles comprovaram a existência de organismos a olho nu, né? A microbiologia é a ciência... essa caneta aqui tá complicada. A microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, ou seja, organismos que só podem ser visualizados com a ajuda de microscópio, tá bom? Então, pequenos organismos, é para isso que a microbiologia serve, né? Para estudar os pequenos organismos. Exemplo de micro-organismos: bactérias, fungos e protozoários, é o que a gente vai se aprofundar agora. Vamos estudar alguns desses micro-organismos existentes no mundo, os mais importantes, na verdade. Continuando. Estudos fundamentais da microbiologia. Bactérias. O que são as bactérias? Vamos hoje começar com bactérias. É muito interessante esse assunto. Bactérias. Bactérias são organismos unicelulares que não possuem núcleo definido, nem organelas membranosas. O vídeo que eu mandei para vocês eu expliquei em detalhes. Foi explicado em detalhes, perdão. Podem ser classificadas de acordo com seu formato, sendo as formas mais comuns a esférica, a de bastão e a espiralada. Muito conhecidas por causar doenças nos seres humanos, as bactérias apresentam também sua importância, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica,
sendo utilizados na fabricação de alimentos como iogurte. Então a bactéria tem o lado bom e o lado ruim, né, que vocês vão conhecer. Continuando. Classificação das bactérias, muito importante falar sobre isso aqui, tá? Vou até aumentar aqui o quadro. As bactérias são classificadas de diferentes formas, sendo uma delas o formato de suas células. Aqui nós temos os formatos de várias bactérias, ela é classificada através do seu formato. Os cocos são as bactérias cocos, chama bactérias que apresentam apenas formato esférico. Essas aqui, ó. Ela é formada assim, ó, uma bolinha, esférico, parecida com esfera. Essas bactérias, quando ocorrem, elas ocorrem em agrupamentos, tá? Quando ocorrem aos pares, são denominadas diplococos. Quando formam uma outra cadeia, são formadas de streptococcus. Quando se agrupam como um cacho de uva, são considerados estafilococos. Então, esse aqui é um estafilococcus. Vocês estão vendo aqui, vou marcar para vocês. Esse aqui é estafilococos. Por quê? São formados por vários agrupamentos de cocos, ok? Bacilos, tem outro tipo de bactérias, são os bacilos, são esses daqui. Deixa eu rabiscar melhor aqui para vocês. Esses aqui são os bacilos, olha só que legal. Os bacilos são bactérias que apresentam formato de bastão. Formato de bastão. Estão entendendo? Podem ocorrer isoladamente aos pares diplobacilos ou em cadeias streptobacilos. Tá bom? Também ela é formada em espirilos. Espirilos são bactérias com formato helicoidal, assim, parecendo uma plantinha. São as bactérias com formatos espirilos rígidos. Então ela pode ser classificada cocos, bacilos e esfirilos, tá bom? Aí tem os outros também, tem as espiroquetas, bactérias com formato helicoidal e flexíveis. Vibrião, que são bactérias formatos parecidas com uma vírgula. Esses são os formatos da bactéria, tá, pessoal?